Pelo menos 176 pessoas morrem em explosão de avião na Coreia do Sul. Infelizmente, mais um acidente aéreo fatal no mundo. Inicialmente falou-se de 62 pessoas mortas quando um avião saiu da pista e se transformou em uma bola de fogo ao bater em um muro no aeroporto internacional de Muan, na Coreia do Sul, neste domingo. Porém, o número foi atualizado. O acidente ocorreu quando o voo 7C-2216 da Jeju Air, transportando 175 passageiros e 6 tripulantes em um voo da capital tailandesa Bangkok, estava pousando pouco depois das 9 horas da manhã do horário local no aeroporto no sul do país, informou o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul. Pelo menos 58 corpos haviam sido recuperados inicialmente, mas esse número não era definitivo. Posteriormente, no total, 71 mortos são homens e 69 são mulheres, enquanto o gênero de 9 mortos não foi confirmado, pois os corpos das vítimas estavam muito danificados, segundo a autoridade. Posteriormente, o número aumentou para pelo menos 176 pessoas mortas. 2 pessoas foram encontradas vivas e operações de resgate estavam em andamento, disse um oficial do Corpo de Bombeiros de Muan. A agência de notícias Yonhap disse que 3 pessoas foram resgatadas. As autoridades estavam trabalhando para resgatar as pessoas na cauda, disse um funcionário do aeroporto logo após o acidente. O vídeo compartilhado pela mídia local mostrou a aeronave bimotora derrapando pela pista sem trem de pouso, aparentemente antes de bater em uma parede em uma explosão de chamas e destroços. Outras fotos mostraram fumaça e fogo engolfando partes do avião. A Yonhap citou autoridades do aeroporto dizendo que o trem de pouso pode ter apresentado defeito devido a uma colisão com pássaros. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas uma colisão com pássaros é uma das mais fortes. Um passageiro mandou uma mensagem de texto para um parente dizendo que um pássaro estava preso na asa, informou a agência News One. A mensagem final da pessoa foi, abre aspas, "Devo dizer minhas últimas palavras?" A colisão com pássaros está entre várias teorias que não foram verificadas, disse uma autoridade do Departamento de Aviação do Ministério dos Transportes, acrescentando que a investigação está em andamento. Porém, essa investigação sobre o que causou a queda do avião pode levar até 3 anos, disse o Ministério da Terra do país em um briefing. Considerando que o avião foi fabricado fora da Coreia do Sul, os investigadores precisarão consultar os fabricantes das principais peças do avião, o que pode significar que a investigação levará muito tempo, disse o Ministério da Terra. Ambas as caixas pretas do avião foram recuperadas, incluindo dados de voo e gravação de voz, de acordo com esse briefing do Ministério da Terra. Entre os passageiros estavam 2 cidadãos tailandeses e acredita-se que os demais sejam sul-coreanos, de acordo com o Ministério dos Transportes. A cena dentro do aeroporto internacional de Muan esta tarde é de desgosto e angústia, enquanto parentes e entes queridos esperam por notícias. Muitos dos reunidos começaram a chorar ou gritaram, enquanto as autoridades liam os nomes das vítimas em voz alta. Mostraram imagens de vídeo da Reuters. Vários parentes foram vistos gritando com autoridades, exigindo repetidamente mais informações após o que foi o pior desastre aéreo da Coreia do Sul em décadas. Apenas 2 pessoas foram retiradas com vida dos destroços, e os socorristas alertaram que há pouca chance de encontrar mais sobreviventes. "Estou ficando louco", um homem podia ser ouvido gritando no vídeo. Pessoas também eram vistas se abraçando e enxugando suas lágrimas, enquanto lamentos podiam ser ouvidos ao fundo. A mídia sul-coreana transmitiu imagens semelhantes nas últimas horas. Abre aspas, "Precisamos confirmar se eles estão vivos ou mortos", uma mulher podia ser ouvida gritando em uma transmissão. E também, "Só então poderemos descobrir para qual hospital ir", dizia. O avião era um jato Boeing 737-800, operado pela Jeju Air, que buscava detalhes do acidente, incluindo vítimas e causa, disse um porta-voz da companhia aérea. O Boeing 737-800 é um avião comercial amplamente utilizado em todo o mundo e considerado extremamente seguro. No Brasil, sua principal operadora é a Gol Linhas Aéreas. A Boeing e a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos não responderam imediatamente a pedidos de comentários. E todos os voos domésticos e internacionais no aeroporto de Muan foram cancelados, informou a Yonhap.
O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, que foi nomeado líder interino do país na sexta-feira, após o presidente interino anterior ter sofrido impeachment em meio a uma crise política em andamento, ordenou esforços totais de resgate, disse seu gabinete. Seu chefe de gabinete convocou uma reunião de emergência. Infelizmente, mais um acidente com aeronaves neste final de ano de 2024. E esta notícia vem logo após ter ocorrido um fato aqui no Brasil. Olha só, nesta quinta-feira, 26 de novembro, um avião da companhia aérea Latam precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Brasília, após declarar emergência. A nota completa da Latam dizia, abre aspas, a Latam informa que o voo LA 3852 Brasília-Teresina, desta quinta, 26/12, precisou retornar ao aeroporto de origem devido à necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave. O pouso ocorreu sem intercorrências às 22h20, horário local, e todos os passageiros foram desembarcados em absoluta segurança. A companhia está oferecendo toda a assistência aos passageiros que serão reacomodados no voo LA 9003 Brasília-Teresina, programado para as 21h05 desta sexta-feira, 27/12. A Latam lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos, fecha aspas. Que bom, que nesse caso nada de pior aconteceu. Infelizmente o mesmo não se pode dizer deste voo lá da Coreia do Sul, 149 pessoas morreram. Sério que você chegou até aqui no fim deste vídeo? Deve ter gostado então, Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e pode continuar trazendo esse trabalho de informação com credibilidade sempre e ela chegar também a mais pessoas. Estamos sempre aqui pesquisando informações novas para trazer aqui no canal para você. E caso goste da nossa forma de contar sempre as notícias com credibilidade, puder e quiser contribuir financeiramente para o nosso canal, nosso Pix também está aí na tela, tem o QR Code e também a nossa chave que é o e-mail, você pode doar qualquer valor. Mande junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão e eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão vira vídeo também aqui no nosso canal, Quer aprender a investir o seu dinheiro de verdade? Mais uma dica esperta do nosso canal para você. Eu vou deixar, tá aqui na tela, Vou deixar aqui no link na descrição. Clique nesse link que está em nosso site particular, leia o que está escrito lá e se você gostar do que vai ver, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai me agradecer no futuro, pois vai mudar drasticamente a sua vida financeira. É bom, Então, leia o que está nesse link e entre em contato conosco. Este é o canal Viagem da Ariel, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até uma próxima oportunidade. Lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel, seja bem-vindo.